Localizada na região noroeste do Espírito Santo e com cerca de 120 mil habitantes, Colatina é banhada pelo Rio Doce e depende dele para todo o sistema de saneamento básico da cidade. Após o rompimento das barragens da Samarco e Mariana, a lama com rejeitos de minério chega em Colatina, interrompendo o abastecimento de água na região. Desde então, diversos movimentos sociais estão na cidade para auxiliar a população na luta contra os crimes social, ambiental e econômico cometidos em toda a bacia do Rio Doce. Eu fiquei com essa tarefa de vir para Colatina, junto com a Brigada do MAB, Movimento Atingidos por Barragens, para discutir com o povo de Colatina e de que forma coletiva a gente consolida uma forma de organização conjunta, campo e cidade, inclusive, para enfrentar o problema. Então, de forma organizada, a gente dá rumo no sentido de fazer reivindicação das questões emergenciais, que é o problema da água, mas fazer as denúncias e de fato responsabilizar quem cometeu o crime, Então, a minha tarefa dentro do movimento está nesse sentido de contribuir com a organização do povo aqui em Colatina, Nós fizemos nosso papel no início, 2, 3 semanas atrás, de consolidar um grupo para a gente começar um processo de organização de uma pauta coletiva, Então, a gente teve várias reuniões com o povo dos bairros, lideranças dos bairros, lideranças sindicais, os sindicatos urbanos, sindicatos dos trabalhadores rurais, de igrejas, para a gente construir o máximo de força popular, digamos, para de fato a gente fazer a discussão maior dos problemas, pautar elas e de forma organizada, então a gente mirar o rumo da sequência nesse debate, mas também nos enfrentamentos. Há mais de um mês, Colatina vive uma situação de emergência. As filas quilométricas para o abastecimento de água, fornecidas pela empresa Samarco, são motivos de revolta para a população que precisa diariamente enfrentar horas no clima quente e úmido para buscar apenas um fardo de água por pessoa. Sinceramente, é um gosto de cloro e um pouco amarelo. Pra tomar banho não tá servindo, porque o corpo da neném tá toda machucadinho, o bumbum dela. Não é só a minha que tá desse jeito, tem a filha da minha amiga que tá a mesma coisa. Nunca vi uma situação dessa, mesmo. Inclusive, a gente fica até triste porque a gente fica mendigando água e isso jamais aconteceu em Colatina. Ontem à noite estava conversando com um camarada do bairro Fioravante Marino, ele indignado porque as pessoas estão colocando objetos para firmar o local na fila, E isso sai do campo racional das coisas, do campo que o ser humano tem condição de pensar, de se organizar, de planejar e executar, e vai para um campo que você coloca um objeto ali para firmar o seu lugar sem diálogo, sem nada, porque o objeto não fala, entende? E as pessoas respeitando aquilo, E aí o camarada estava muito indignado com essa situação. Aí o que ele fez? Ele foi 5 horas da manhã, entrou no primeiro lugar da fila e a água foi distribuída só às 5 da tarde. Então ele passou o dia na fila, no primeiro lugar. E depois, quando as pessoas chegaram, as donas dos objetos, ficaram revoltadas, porque não foi a primeira pessoa mais. Mas na ideia desse camarada de puxar um debate mais amplo dessa questão, porque não é... Ali são as questões pequenas, mas que está gerando muito problema, Então a distribuição de água, inclusive, quando a gente foi para a rua dia 10, pautando
que a Samarco, a Vale e a BHP assuma a responsabilidade de entregar água na casa, né, das pessoas. Porque a lógica da distribuição é de quem está no morro desce, né, desce o morro aqui, pega água aqui e depois sobe o morro de novo, entende? Então tá tudo atravessado, né? As populações ribeirinhas e camponesas têm no Rio Doce sua principal fonte de renda e também sofrem com a contaminação. A família pescadora que tinha um planejamento, que tinha uma perspectiva, né, com o rio, que cria uma identidade, cria todo um sentimento, né, com o rio, com esse crime mata tudo isso, né? E aí, isso, né, esse crime que é do sentimento das pessoas, que é a identidade das pessoas, que é da cultura das pessoas, isso tem dinheiro que pague isso, né? Então os camponeses estão dizendo, para recuperar isso aqui, 50, 100 anos, né? E as famílias, né, camponesas que dependem do Rio Doce e dos afluentes aqui estão passando muitas dificuldades, né? Primeiro porque a gente aqui no Espírito Santo está vivendo nos últimos 2 anos uma seca prolongada, assim, né? E que a quebra na produção já é de 50%, depende do local, da comunidade, chega a 70%, né? E nós estamos vivendo num período seco e lama descendo, né? E a gente sabe que boa parte das prefeituras ao longo do Vale do Rio Doce, deputados estaduais, deputados federais, foram financiados pela Samarco, pela Vale e pela BHP. Então, ao invés dela assumir, é muito certo, se o povo não se mobilizar, ela vai sumir, né? Então ela some daqui, o problema está resolvido, a água está chegando na rede, né? Criar esse sentimento de que o problema está sendo resolvido. As famílias e povos tradicionais de Colatina, afetados pelo rompimento das barragens, esperam um posicionamento dos responsáveis do maior crime ambiental do país.